E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cleito, professor de Biologia de vocês. Pessoal, nós estamos começando aí o PET 2 essa semana e vai estar, as atividades, vai estar cobrando bastante sobre cadeias alimentares. Tranquilo? Então eu vou dar uma pincelada aqui na matéria da primeira folha de vocês, que é bem pouquinha, que não é suficiente para você estar respondendo as atividades. Depois a gente vai comentar sobre cada uma das atividades, tranquilo? A primeira folha de vocês fala aí sobre ecossistema. O que é ecossistema? O ecossistema é o conjunto de todos os seres vivos do ambiente, mais os fatores não vivos de um ambiente. Os fatores vivos, pessoal, são chamados de fauna e flora. E a fauna são os animais de um determinado ambiente e a flora são as plantas, de forma geral, daquele ambiente. Então a fauna e a flora formam os fatores bióticos. Já os fatores abióticos é aquela parte não viva do ambiente, como o solo, a água, a luz solar. Esses são os fatores abióticos. Então, o conjunto dos fatores bióticos mais os fatores abióticos vai formar o ecossistema. Já o termo biosfera refere-se àquela parte do nosso planeta onde existe vida. Toda a parte do nosso planeta que existe vida, em todas as áreas, esse conjunto de áreas nós chamamos de biosfera. E se você analisar, existe vida na atmosfera, existe vida na litosfera e existe vida também na hidrosfera. Esse conjunto de vida dessas três regiões nós chamamos de biosfera. Já a comunidade é um pouquinho diferente de ecossistema, porque aqui interagem os fatores abióticos, ou melhor, fatores bióticos com abióticos. A comunidade é apenas a relação entre os seres vivos, ou seja, os fatores bióticos. Quando fala do nível de organização comunidades, não estão levando em conta os fatores abióticos, que são os fatores não vivos. Tranquilo? E o que mais vai estar cobrando nas atividades de vocês aí é sobre cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É uma sequência de indivíduos em que um se alimenta do outro. Então, para que isso ocorra, é necessário um nível de organização no ambiente. E é sobre esse nível de organização que eu vou estar comentando para vocês e quero que vocês prestem atenção porque vai estar cobrando bastante nas atividades. Tranquilo? Vamos acompanhar aí. Pessoal, para explicar para vocês o que é uma cadeia alimentar, eu vou usar essa imagem aqui da internet e para explicar para vocês o que é uma cadeia alimentar. Então eu disse para vocês que uma cadeia alimentar é uma sequência de indivíduos em que um se alimenta do outro. Geralmente essa cadeia alimentar não acontece só no meio terrestre, ela acontece também no meio aquático. E eu vou explicar primeiro a terrestre, depois a gente vê uma cadeia alimentar aquática. Então perceba que nós temos uma sequência de uma ilustração de vários seres vivos que participam de uma cadeia alimentar. Nós temos aqui no início um vegetal e todos os outros seres vivos. Toda cadeia alimentar tem início com um produtor. O que é o produtor? É aquele indivíduo que tem a capacidade de realizar a fotossíntese, que nesse caso aqui está representado por essa plantinha. E embaixo está falando que ela é produtor. O que é isso? Ela quer dizer que ela realiza a fotossíntese. Então a cadeia alimentar é representada pelos produtores e todos os demais seres dessa cadeia alimentar são os consumidores. Tranquilo? Então produtor, consumidor. Só que esses consumidores vai ter de acordo com a posição que ele vai estar ocupando nessa cadeia, ele recebe um nome. O primeiro que se alimenta do vegetal, ele é chamado consumidor primário. Por que primário? Porque ele foi o primeiro a se alimentar. O sapo aqui está sendo um consumidor o quê? Secundário. Por que secundário? Porque ele foi o segundo a se alimentar. Ele é o segundo indivíduo a se alimentar aqui. Nesse caso aqui, não está levando em conta o produtor, apenas os consumidores. Então, consumidor primário, grilo. Consumidor secundário, sapo. A cobra, terciário. O gavião, quaternário. E assim sucessivamente. Então, produtor, consumidor. Esses consumidores, de acordo com a posição que ele ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário.
Então, se perguntar para vocês a classificação da planta, nessa cadeia alimentar, ela vai ser o quê? O produtor. Se perguntar a classificação do sapo, ele é um consumidor secundário. É bem tranquilo essa análise da cadeia alimentar. Só que além dessa posição que esse indivíduo ocupa, nesse caso aqui está analisando apenas os consumidores. Tem uma forma de se classificar que classifica todos os indivíduos que está nessa cadeia alimentar, começando do produtor até o gavião, que nós falamos é a classificação do nível trófico. O nível trófico engloba todos os indivíduos, começando do produtor até o último consumidor. Toda a cadeia alimentar, o primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores, ou seja, quem realiza a fotossíntese ou a quimiossíntese. Nesse caso aqui, qual que é o nível trófico da planta? Primeiro nível trófico. O gafanhoto, segundo nível trófico. O sapo, terceiro nível trófico. A cobra, quarto nível trófico. E o gavião, quinto nível trófico. Perceba que o grilo é consumidor primário e ocupa o segundo nível trófico. O sapo é consumidor secundário e ocupa o terceiro nível trófico. A diferença é que classificação de consumidor não analisa o produtor. Já no nível trófico, analisa o produtor junto com ele, todos os indivíduos dessa cadeia alimentar. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí a cadeia alimentar? Se caso ficar com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, anota, nem que vocês vão entender a cadeia alimentar terrestre. Pessoal, não está representado aqui nessa cadeia alimentar, mas em qualquer nível trófico desse aqui, nós teremos os decompositores, que são seres que vai transformar tudo isso aqui, caso morra, em nutrientes novamente para o solo. Então nós teremos decompositor aqui, 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 aqui e aqui. Em qualquer nível desse aqui, nós teremos os decompositores agindo. Esses decompositores vão transformar essa matéria orgânica em nutrientes para o solo. E os decompositores mais conhecidos aí, que a gente fala muito, são os fungos e as bactérias. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem de uma cadeia alimentar aquática. A diferença é que o produtor na cadeia alimentar terrestre é uma planta. Só que debaixo nos oceanos, nos rios, não vai ter uma planta imensa lá realizando fotossíntese. Nós teremos seres que fazem esse processo, que é esse aqui, ó, que são o fitoplâncton. E o fitoplâncton é um conjunto de micro-organismos aquáticos que realizam a fotossíntese, que pode ser algas, cianobactérias, entre outros micro-organismos aquáticos que realizam a fotossíntese. Então, na cadeia alimentar terrestre, as plantas são os produtores, e na cadeia alimentar aquática, quem realiza esse processo é o conjunto de micro-organismos chamado fitoplâncton. Todos os seres que se alimentam desse fitoplâncton, nós chamamos eles de zooplânctons. Esses zooplânctons são microcrustáceos que se alimentam desse fitoplâncton. E esse zooplâncton vai servir de alimentos para outros seres vivos, que pode até sair do meio aquático e partir para o meio terrestre. Um exemplo, esse fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para esse peixe. E esse peixe pode ser pescado por uma pessoa aqui que vai participar dessa cadeia alimentar que começou na água e passou para a cadeia alimentar terrestre. Tranquilo? E perceba que, mesmo na cadeia alimentar aquática, nós temos também os decompositores agindo. Todas as setinhas vermelhas estão indicando que todos esses seres vivos um dia vai ser decomposto pelos decompositores. Pessoal, então é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas vai estar cobrando bastante nas atividades de vocês. Então, um grande abraço e boa atividade.